A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, Deus abençoe ricamente a sua vida. Estamos iniciando esta live nesse momento e eu gostaria de trazer uma palavra nesta oportunidade que nós já ministramos sobre ela e houve um erro técnico aqui na nossa transmissão. Mas eu senti de Deus de trazer novamente essa palavra, pois ela servirá de muito elevo espiritual na vida de muitas pessoas. Quem sabe você mesmo que neste momento resolveu acompanhar comigo esta palavra, talvez, quem sabe, Deus tem um propósito imensurável para a sua vida. E o tema que eu vou trazer é justamente este: vencendo o medo. O medo, como vocês sabem, é um mal que tem atingido muitas pessoas, muitas vidas. E justamente essas pessoas terminam pagando caro a um psicólogo, um conselheiro espiritual. E, de fato, é um sentimento que tem incomodado a nossa sociedade moderna, pois o medo é uma das doenças do século presente que tem levado muitas pessoas até ao suicídio. Meu amigo, minha amiga, você está vendo esta mulher? Você poderia descrever as características faciais dessa mulher? Se você pode fazê-lo, eu gostaria que deixasse na descrição o seu comentário a respeito do que esta mulher quer passar para você, para nós. Qual o sentimento que está moldado nas características faciais desta mulher? Pois bem, eu gostaria de ler uma palavra de Deus para você em 1 João, no capítulo 4 e o versículo 18, que diz assim: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, isto é, o medo. Meu querido, eu gostaria também de compartilhar com você a palavra de Deus. Como base da nossa ministração, nós vamos ler no livro de Números, no capítulo de número 13, versículo 25 ao 32. É uma passagem conhecida que fala sobre
os espias, quando Moisés enviou-os para espionar a terra de Canaã, da qual a nação inteira iria tomar posse. Infelizmente não puderam. Por quê? Por isso mesmo, você acertou. O medo. O medo é o tema desta live. O medo é a mensagem que Deus trará ao seu coração aqui e agora. A palavra de Deus diz assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela região do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos vencer, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Meu amado, você percebeu no desfecho dessa leitura a demanda que estava acontecendo no arraial de Israel? Só dois prevaleceram na fé. Só dois venceram o obstáculo do medo: Josué e Calebe. Meu irmão, vivemos hoje no mundo inteiro uma crise de medo. Medo da morte, medo da H1N1,
medo da dengue, medo de tantos males que têm afligido a nossa sociedade como um todo. O maior medo, ultimamente, evidentemente, tem sido o medo da coronavírus, o medo da Covid-19. Não é verdade? Para alguns, motivos, oportunidades para subornos, para corromper, para fraudes, para destruir a democracia de uma nação. Para outros, momentos de pânico, de terror e, como esta mulher, momento de medo. Medo é um sentimento que melhor caracteriza o presente século. Queridos, os homens vivem inquietos, sem paz e desesperados por causa da segurança do mundo. Falta segurança, falta harmonia, falta confiabilidade no governo, nas pessoas que nós depositamos a nossa fé, no domínio ou na direção desta nação. As fobias, meus amados, cada vez mais se multiplicam em razão do estresse, em razão da angústia, que é provocada justamente pela desorganização da vida moderna, onde não se há respeito, onde não se há verdades nos jornais, nos noticiários, nas pregações nos altares, nas escolas, por toda parte. O que fazer? Como lidar com essa situação? Meu amado, minha amiga, que me assiste neste momento, só Cristo pode livrar-nos do medo e de seus maléficos efeitos. Você está com medo? Alguma coisa está te assustando? Olha, eu devo lhes dizer, eu não tenho medo. Deste mal, posso lhe garantir, estou seguro. Não importa que um opositor, um agressor, um homem do mal, venha até mim e diga: você tem que negar Cristo, senão você vai morrer. Eu lhe asseguro que estou preparado para, se possível for, morrer em nome do meu Mestre. Isto é fé, isto é esperança, isto é sonhar com um mundo melhor. E como Paulo diz, a morte para mim é um lucro. Pois bem, meu amado, minha amada, os temores do século em que nós estamos vivendo. E você há de convir comigo de que o medo no indivíduo tem sido algo que vem atingindo de cheio todas as camadas da sociedade.
Queridos, há no mundo um medo generalizado que assola as pessoas individualmente, não importando sua posição social, não importando com a sua idade ou com a sua formação acadêmica. Queridos, do cidadão comum ao mais rico, ao mais graduado, do homem do campo até a cidade, todos estão cada vez mais atemorizados ante a avalanche de desmando de toda a natureza que se abate sobre este planeta. O medo não escolhe raça, o medo não escolhe altura, cor, posição. Pessoas de várias partes da sociedade estão se suicidando, vitimadas pelo medo. Eis o porquê das pessoas estarem ultimamente tão preocupadas. O mundo inteiro está justamente mascarado. O mundo inteiro está ultimamente usando álcool em gel. O que é isto senão a reação de uma alma amedrontada, aterrorizada? E muitos, quando deveriam se unir ao governo, ao povo do bem desta nação, para passar esta crise, eles preferem espalhar o medo. Pessoas estão se suicidando por esse mundo afora. É o medo atingindo o indivíduo pessoalmente e de cheio. Mas o medo também atinge as comunidades. Versículo 31 e 32 do texto que lemos. A comunidade israelita estava prestes a um fato histórico, a uma vitória esplêndida. Estavam vendo a terra do outro lado do rio. Bastava apenas uma atitude de fé, de determinação. Porém, preferiram serem tomados pelo medo e pelo pânico, e o preço foi muito alto. Tiveram que caminhar cerca de 40 anos pelo deserto do Sinai, por causa da sua desobediência motivada pelo medo. E a consequência desse sentimento perverso foi que somente 2 de mais de 3 milhões de indivíduos entraram na terra prometida. Nos tempos bíblicos, meus queridos, as cidades eram cercadas de muros altos e largos, pois o risco de invasão era constante, segundo Deuteronômio 3 e o versículo de número 5. Hoje, a situação é bem pior. Hoje não temos cidades muradas.
mas temos cercas elétricas. De quanto em quanto você passa em uma casa de um ricaço e até mesmo de uma pessoa de aparente possibilidades financeiras, está lá a cerca elétrica. O que isso quer dizer? Está dizendo que ali mora uma família e ela compartilha o seu teto, a sua luxúria, com um vilão chamado o medo. Meus amados irmãos, a crescente violência urbana tem gerado pânico e insegurança por toda parte, mesmo em meio à pandemia. Os noticiários dizem de indivíduos que assaltam, que roubam, que aproveitam a oportunidade para roubar. Inclusive, eu, que vos falo, há 15 dias atrás, aproximadamente, tive o meu ônibus assaltado por 2 rapazes portando uma pistola. Fizeram um arrastão no ônibus e levaram o que puderam. E isto tem deixado as pessoas amedrontadas. É o medo pairando na comunidade. Estamos na cidade de Curitiba. O exército, pessoas de segurança nas ruas, vigiando aqueles que não estão usando máscaras. Por quê? Porque há um medo convivendo, atingindo, destruindo a nossa comunidade. O medo no mundo. Nós vimos o medo no indivíduo pessoalmente, o medo na comunidade onde vivemos e o medo no mundo. Queridos, há ataques terroristas, que é muito conhecido de todos nós, justamente como aqueles que ficaram na história de 11 de setembro, quando os terroristas chocaram com um prédio através de uma aeronave, destruindo centenas de vidas. E daquele momento, a sociedade americana ficou com muito medo. E até hoje ela convive com esse vilão na mente, no escuro, ao sair pelas ruas. Os democratas, as autoridades, cada vez mais construindo muralhas de choque em torno de suas residências. O governo produzindo mais poder bélico, na ânsia de se proteger do medo, do inimigo. Sendo assim, meus queridos irmãos, nós vimos aqui nesta palavra que, como nos dias 11 de setembro de 2001, vem acontecendo no mundo vários combates, vários terroristas, várias casualidades em todos os países. Sem dúvida, isso é o quê? O cumprimento da palavra profética de Cristo acerca da sua gloriosa volta. Jesus está voltando. Nós temos profecias bíblicas para os dias que estamos vivendo diante dessa pandemia.
Isso não é uma casualidade. Se foi algo proveniente de um laboratório, permissão de Deus, o mundo passará por uma mudança total no comportamento da humanidade. E isso, o medo vai fazer festa, o medo vai fazer alarde. E nós estamos vendo os frutos desse sentimento por vários lugares. Queridos irmãos e amigos, se tivermos fé e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos livrará de todo mal. Enquanto olharmos para Ele, seremos iluminados. Se clamarmos por seu santo nome, seremos livres. Ele nos propõe segurança. No Salmo 91, Ele nos propõe segurança. No Salmo 37, Ele, Cristo, nos propõe segurança. Em Mateus capítulo 11, o versículo 28 ao 32. Enfim, Deus nos deu um dispositivo dinâmico, potente, inabalável. E com esse dispositivo, nós podemos vencer o medo, a fé em Deus. Creia em Deus, meu amigo. Creia em Deus, minha amiga. Creia em Deus, que é o Senhor que protege, que é o Senhor que guarda. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Que profecia maravilhosa, que profecia gloriosa. Por isso, os medos do ser humano. As pessoas têm medo. Eu apontei aqui pelo menos 3 coisas. Um dos medos que atinge principalmente a você que é artista, que acha que não vai sobreviver à crise da Covid-19 e critica o governo, critica a administração pública nacional, você empresário, você, meu irmão, que tem o seu próprio sustento. Quem sabe o medo está aproveitando a ocasião para abalar a sua estrutura física e emocional. Pois bem, essas classes de pessoas têm medo do insucesso em suas vidas profissionais, artísticas, e seja lá como for. A Bíblia afirma que feliz é aquele que confia no Senhor. No Salmo 8:4, versículo 12, 146:5, você pode conferir. Deus nos propõe segurança total, porque Deus é Espírito, Deus é amor. Deus não se limita ao espaço e ao tempo. E Ele está bem presente e vê tuas lágrimas de perto, meu irmão, minha irmã. A falta de fé em Deus faz com que o crente seja dominado pelo medo de fracassar em diversas áreas da vida, principalmente da sua vida
profissional, da sua vida acadêmica. Estamos indo para o meio do ano e os nossos alunos estão em casa. Por quê? Com medo da Covid-19, está em jogo a sua formação, a sua educação, está em jogo a construção do seu futuro profissional. Porém, Deus diz para você: não tenhas medo, filho meu, eu estou contigo. E onde você colocar a planta dos teus pés, você terá sucesso, porque eu sou Deus. Meu amado, é urgente confirmarmos e confiarmos em Deus todos os nossos sonhos. É urgente, nesse momento de pandemia, você confiar em Deus os teus objetivos, meu irmão. Confia no Senhor, teus projetos. Quem teme ao Senhor sempre escolhe o melhor caminho diante das crises, pois o próprio Deus encarrega-se de te orientar, de direcionar a tua vida para a vitória. Uma vez que os propósitos, uma vez que os planos divinos para tu, meu irmão, são de paz e não de mal. Deus é o Deus de bem, e tudo que vem de Deus é para o nosso bem, é para o teu bem. Por isso, queridos, não há razão para o medo, não há razão para o temor, não há razão para o pânico, não há razão para lágrimas, não há razão para uma cara amedrontada como esta desta senhora. Outros têm medo do maior e mais temível inimigo dos homens, a morte. Há quem dizem que a morte é um estado natural no meio dos homens. Porém, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que a morte é pavorosa, indesejável, algo que penetrou no meio dos humanos em consequência da falha cometida pelos nossos pais no Éden. E o medo da morte tem deixado muitas pessoas em cama, nos hospitais, consumindo remédios fortes, tarja preta. O medo da morte tem levado pessoas ao estresse, à depressão, e essas pessoas terminam até perdendo o raciocínio lógico, terminam perdendo o controle emocional e vivem dependente de remédios caríssimos. A morte é algo que ninguém conta com ela, que ninguém quer ficar na fila. Mas uma coisa é certa: todos nós um dia morreremos. Todos nós um dia seremos sepultados por alguém. E esse instrumento do mal, esse salário do pecado, deixa
o mundo inteiro submerso no medo. Por isso, queridos irmãos, enquanto incrédulos e materialistas desmaiam de terror diante da morte, o verdadeiro crente em Jesus Cristo não se assombra. Sabe por quê? Porque nós temos um garoto, nós temos um jovem que apareceu em Jerusalém, na Judéia, pregando o reino de Deus, expulsando demônios, curando enfermidade, acalmando o mar, e que conseguiram tirar-lhe a vida. Porém, no domingo bem cedinho, este alguém ressuscitou pelo poder do Eterno. E quando uma mulher, testemunha ocular da sua ressurreição, quis se aproximá-lo, ele disse: não toqueis em mim, porque ainda não subir para o meu Pai. Ide, dizei aos meus discípulos que vão a Jerusalém e me encontrarão por lá. Jesus Cristo, Senhor da glória, ele destruiu o poder da morte para dizer para você, meu irmão, não tenhas medo da morte, não temas, eu estou contigo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que promessa tão maravilhosa, gigantesca, que nenhum político, nenhum déspota de qualquer nação jamais faria aos seus seguidores. Maomé morreu. Antes da morte, ele disse para os seus discípulos: olha, eu estou partindo. Que vocês sejam as vossas próprias luzes. Buda morreu, deixou os seus seguidores órfãos, e tantos outros homens que arrebanharam pessoas morreram, deixaram desnorteados os seus seguidores. Porém, Jesus Cristo, o Senhor da glória, antes de passar pela sanção da morte, ele disse para os seus seguidores: não entristeçais, não tenhais medo, porque convém que eu cumpra toda a justiça, convém que eu morra e ao terceiro dia eu ressuscite. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não vos deixarei órfão. Enviarei outro Consolador para estar convosco. Glória a Deus. Não há motivo para o crente ter medo. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que age, mesmo nós vivendo em erros, mesmo cometendo falhas. Porque o homem humano, pecador, ainda está dentro de nós. Nesse físico ainda repousa o homem do pecado, ainda repousa o homem falho, terrenal. Mas o Espírito de Deus está conosco e nos consola em momentos difíceis da nossa vida.
Por isso nós não temos medo. A razão de não tê-la está no fato de que Jesus, a ter vencido na cruz do Calvário a morte, também nos deu garantia de um dia sermos, conforme a morte expiatória, eternos como Ele. Ainda que morreremos como Paulo, a morte é lucro, a morte é motivo de glorificarmos o nome do Senhor. Os que temem a morte são justamente aqueles que não confiam na obra expiatória de Cristo, nem no poder da sua ressurreição no primeiro dia. Você está com medo? Falta-lhe confiança em Deus? Você está como esta mulher? Você precisa ler a Bíblia e deixar que o Espírito de Deus opere no seu coração confiança e fé. E você voltará a sorrir novamente. Medo do futuro, medo do insucesso, medo da morte, medo do futuro. Como eu disse, estamos vivendo em meio à pandemia. Você está com medo do que virá ao Brasil depois desta pandemia? Não tenha medo, porque o Brasil está passando por um momento de transição. O diabo está lutando com todo o inferno para destruir a nossa democracia. Se olharmos pelo olhar profético, as democracias do mundo enfraquecerão. As potências do mal tornará fortes e dominantes. Por quê? Pelo olhar profético, o opositor, o anticristo, deverá reinar em um mundo globalizado, reinar no mundo como um todo. Evidentemente, ele terá que exercer de muitas astúcias, muitos enganos, usando pessoas, mesmo nossos patrícios, para alcançar os seus maléficos objetivos. Não é à toa que nós temos no Brasil correntes de pensamentos diferentes. Por exemplo, o comunismo. Brasileiros tomados por uma euforia comunista, achando que esta ideologia lhes proporcionará segurança. Porém, coitados, estão sendo enganados. E o mal prevalecerá neste mundo sem Deus, neste mundo ateu, sem qualquer compromisso com a realidade espiritual. Não pense você que Jair Bolsonaro é o super-homem que vai tirar o Brasil do caos. Não pense você que a direita vai alcançar privilégios triunfantes no governo. Não vai. A tendência é enfraquecer e muitas vezes a democracia poderá sofrer um abalo trágico na sua história. E isto é motivo para o medo daqueles que não confiam na obra expiatória de Jesus Cristo. Mas nós não somos do mundo.
Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o Senhor disse em Mateus 24 e 25, para que nós ficássemos em alerta, olhando para cima. Há tanto tempo Deus vem falando para a igreja olhar para cima. Mais 100 e poucos anos da igreja no Brasil, de alguns anos para cá, de algumas décadas, a igreja deixou de olhar para cima para olhar para o poder aquisitivo. E em nome do poder aquisitivo, ela corrompeu a sua pureza teológica, invertendo os valores espirituais. E Deus, neste momento, está nos corrigindo, nos disciplinando para quê? Para que nós possamos embarcar na arca da salvação, pois a qualquer momento a trombeta soará e Jesus virá buscar a sua igreja. Por isso ele diz: não tenhas medo. Ele está trabalhando a nossa própria natureza. Ele está trabalhando a nossa desconstrução teológica, colocando o pingo no giz, para que nós voltemos à palavra e estejamos aptos a ouvir o seu chamado dizendo: subi aqui. O rapto da igreja está a um fio. Pois bem, a resposta de Jesus para o medo. Qual é a resposta de Jesus Cristo? Não temas. Se esta mulher fosse uma seguidora confiante de Cristo, ela não estaria em pânico dessa forma. Por isso, meu irmão, exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João venceu a solidão, venceu o medo. Com quase 100 anos de idade, sem piedade, os cruéis imperadores levaram para a ilha de Patmos para que morressem ali à míngua. No momento difícil, longe dos irmãos, dos apóstolos, da igreja que ele presidia, confinado nas cavernas da solidão, para João seria motivos de abalo na sua estrutura emocional e espiritual, como foi. No momento de medo, no momento de pânico, de muita preocupação do velho apóstolo, quando ele menos espera, aos soluços, alguém o bateu no seu ombro. E quando bateu, ele sentiu e disse: João, não chores. Não chores, não temas. Eu estou aqui. Jesus se revelou ao discípulo do amor. Pois onde há o amor, onde há fé, onde há confiança, o medo não tem força. E Deus o consolou, o seu servo, revelou o Apocalipse, e ele saiu dali como um gigante na fé. Abalou o mundo da sua época, simplesmente com uma única frase de efeito poderosíssima. Ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros.
Esta era a única pregação do apóstolo São João. Se você ama, se você procurar amar a sua pátria, amar os seus inimigos, amar os seus irmãos, amar os mendigos, amar a todas as pessoas que deparam-se com você, você estará atingindo o medo em cheio e você transformará em um gigante da fé. Exemplos de coragem dos servos de Deus: Josué e Calebe, os homens das mensagens que acabamos de ler. Foram homens que enfrentaram o medo pela sua coragem, pela sua determinação, e venceram e conquistaram a terra. Outro homem foi Gideão. Você lembra de Gideão? Gideão foi um rapaz inteligente, estratégico, de tal forma que tocou o coração do Altíssimo. Ele estava malhando o trigo no lagar, onde se trabalhava com uvas. Estratégia. E Deus, vendo a determinação de Gideão, o Senhor então mandou um anjo. E quando ele recebeu a visita do anjo, era para temer. Mas o anjo disse: Gideão, homem valente e valoroso, Deus tem um projeto para a sua vida. Sabe por quê? Porque a fé destrói as fortalezas do diabo e o sentimento de medo. Outro rapaz, determinante, objetivo, valente e valoroso, foi Davi. A épica batalha de Davi, que ficou na história, e toda criança sabe de cor e salteada. Davi destruiu Golias apenas com uma pedrinha. O exército inteiro de Israel estava com medo. Saul, o rei, estava com medo. Todos trêmulos, com medo de enfrentar o exército filisteus e principalmente as ameaças arrogantes de Golias. Porém, quando Davizinho chegou no cenário e viu aquilo, o Espírito de Deus veio sobre ele. Pois quem tem o Espírito de Deus foi marcado para viver de fé em fé, de vitória em vitória. Não importa a calamidade, não importa a situação, Deus sempre nos concede o sentimento de um batalhador, de um guerreiro que veio para vencer, daquele que é marcado pelo Espírito de Deus. E Davi, como nós sabemos, enfrentou o gigante Golias porque não tinha medo. Destruiu, tornou-se o rei mais famoso e poderoso de Israel. E foi muito mais além. Tornou-se progenitor do Messias. Jesus, filho de uma referência do passado, de Davi. Isto é o que Deus faz quando nós determinamos pisar no medo e tomarmos a coragem do Espírito para enfrentar a pandemia, para enfrentar este mundo atual e todos os momentos cruéis que a vida poderá te proporcionar. Outro indivíduo, Elias. Elias venceu 850 profetas malignos, hipócritas, de uma falsa religião, de uma
falsa profetisa, de uma falsa mulher rainha chamada Jezabel. E quando ele, então, fugindo das ameaças de Jezabel, se confinou dentro de uma caverna, estava em quarentena. E Deus, vendo o estado emocional do seu servo, mandou o anjo. E o próprio Deus, chegando próximo de Elias, alguns fenômenos naturais ocorreram em torno daquela caverna. Um fogo, um vento forte, um terremoto, um tremor de terra, coisas que poderia causar-lhes e causou o medo. Porém, naquele momento, quando Elias estava quase entregando os pontos, a voz de Javé bradou, com mansidão, com ternura, com calma. Elias estava na quarentena, dentro da caverna, com medo do Covid-19, com medo da coronavírus, com medo das potências de Acabe? Talvez. Porém, alguma coisa lhes fortaleceu. Naquele momento, Javé bradou: Elias, que fazes aqui? E ele ouviu a voz de Deus e as forças recobrou. E ele: Senhor, é Javé, porque o crente conhece a voz do seu mestre. O crente conhece a voz do seu Senhor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E Deus não te deixará sozinho diante desta pandemia. A voz de Cristo bradará na tua vida e você levantará desse caos para tomar posse da tua vitória. Deus não deixará você no prejuízo espiritual e nem no prejuízo financeiro. Deus vai te dar a vitória. E quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse: Senhor, mataram os teus profetas e só eu sobrei. Aí Deus disse para ele: Elias, não mataram todos os meus profetas. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Deus, na sua vontade permissiva, poderá permitir que eu morra para testemunhar a minha fé, mas poderá permitir que eu sobreviva em meio à pandemia. Basta você confiar no Senhor. Outro homem valente e valoroso foi Daniel. Daniel foi um estadista, um cara que só queria o bem da nação babilônica, um sábio entre os caldeus. E o que acontece com um governo que quer o bem de uma população, mesmo uma raça que não é a sua? O que acontece com ele? A oposição se levantará com inveja, querendo matar, querendo destruir. Foi o que aconteceu com Daniel, é o que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro. Querem o seu pescoço, querem a sua cabeça. Por quê? Porque quer o bem de um país, porque quer o bem de uma população, quer o progresso de um país. Daniel sofreu as mesmas privações. Fizeram até leis, os legisladores fizeram até leis sagazes no propósito de pegar Daniel numa falha. E deu certo. Elaboraram a lei e a lei determinava que ninguém orasse a qualquer Deus em 30 dias.
como Daniel era homem de oração, pegaram ele de joelhos. Você conhece a história. Daniel foi parar na cova dos leões. Porém, Daniel não conhecia o medo. E você conhece. Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, alegrou o coração do rei, saiu dali com vitória e atravessou gerações, porque ele era um homem de coragem, que confiava em Javé. Eis a importância de confiarmos em Deus, o Senhor da glória. Pedro, diante dos corajosos e maléficos homens da elite judaica, ele bravamente declarou, quando ameaçado de morte, importa obedecer a Deus do que ir aos homens. O apóstolo São Paulo, diante dos governadores que queriam a sua cabeça, queriam matá-lo, ele então declarou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me aguarda a coroa da vida, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda, que deixaram o medo pela coragem, que deixaram o sentimento de terror e pânico pela a braveza da fé. Por isso, amados, como vencer o medo? A Bíblia nos proporciona, primeiro, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é justamente confiar no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra. Busque a presença do Senhor. A presença de Deus não está no templo. Você está com saudade do templo, não é verdade? Por que você tem saudade do templo? Por que você tem saudade do templo? Quero dizer para você uma coisa. Eu não tenho, não. Não tenho saudade de uma casa de construção de concreto e luzes e som. Sabe por quê? Porque Deus é maior que o templo. E quando nós devemos confiar na presença do Senhor, a presença de Deus está além de uma reunião no templo. E eu sei o que você está sentindo, a saudade de estar envolto com seus irmãos na fé. Eu também tenho essa saudade. Porém, Deus quer que você procure descobrir a presença dele a ir aonde você está, neste momento em que você está passando. Bendito seja o nome de Jesus. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar algo que você jamais imaginou receber. Porque você vai buscar refúgio em Deus. Eu quero concluir esta mensagem neste momento. Eu gostaria que você compartilhasse esta mensagem, ok? Pois bem, a vitória sobre o medo está no amor. Por amar a Deus, grandes cristãos do passado não temeram pela própria vida. A Bíblia diz que no amor não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Amemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele nos guardará de todo mal e de todo temor.
Queridos e queridas, que Deus possa abençoar o seu final de sábado, o seu domingo, a sua vida, a sua família. Que Deus possa amparar as tuas lágrimas, pois Ele está dizendo para você: não temas, eu estou contigo. Deus está no comando do universo. Deus está no comando da sua igreja. Deus está no controle da sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima live, querendo o Senhor. Não deixe de compartilhar. Não deixe de visitar o nosso canal Pitaco no Herege no YouTube, se inscrevendo e nos ajudando a alcançar 1000 inscritos naquele canal, ok? Fique com Deus, um forte abraço, me ajude nas suas orações, pois eu preciso muito, em nome de Jesus.